prefeito do Rio de Janeiro, que organizava um partido. Mas essas grandes escolas, elas mantinham a tradição dela, não se filiavam a esse tipo de coisa. E o desfile era lá. E nós fomos para lá. Aí eu conversei com diversas pessoas nessa noite, Pamplona depois, Fernando Pamplona, é um nome conhecidíssimo. Depois ele foi um grande carnavalesco, né? Como é o nome das pessoas que organizam o desfile. Ele era estudante e foi arquiteto. Então, fui apresentado aquele pessoal da Mangueira. Não, os coordenadores que era o conselho o conselho da Mangueira, e conversei, conheci um paraibano, tocava também, e morava lá há muitos anos, trabalhava no Porto, né, no Rio de Janeiro, e saía pela Mangueira todos os anos. Aí, você é paraibano, não sei o que, eu pensei que você não, a mesma coisa, minha mãe era de Pernambuco. Eu dizia a ele, meu pai é paraibano, minha mãe é de Pernambuco. Eu nasci como paraibano, mas estou aqui. Então, ele disse uma frase, e disse, as coisas mais respeitadas eram pretos, já idosos. Depois eu li no jornal, anos depois, 8, 10 anos, que ele tinha falecido, foi homenageado lá pelo pessoal da Mangueira, da Portela, aquelas grandes estátuas de escolas de samba, que não concorriam nas escolas de samba do general Mendes de Moraes, né? Então ele disse, olha, aqui no morro, 3 coisas são respeitadas. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a UNE e Getúlio. Fantástico, né? Aí o pessoal disse, Getúlio? Não, Getúlio e outras pessoas, né? Ele não podia dizer na época Prestes, né? E na realidade a força política lá no morro era desse pessoal. Mas 2 anos em que o governo cortou a verba para o carnaval, quem fez o carnaval das escolas de samba, essas que eu falei, Mangueira, Portela, foi a ABI e a UNE. Daí a grande gratidão dele. Onde a UNE estiver, nós estamos solidários, porque é uma campanha séria. Era a campanha que se fez, aquela coisa toda. Para você ver como era disseminado na época aquela característica da UNE como entidade, né, de defender os interesses do povo, fora da gravação. Voltando à sua gestão da UNE, o senhor foi, pode dizer, sucessor, né, do Roberto Guzmão, né? E queria que o senhor falasse um pouco o que foi administrar a UNE depois dessa grande mobilização que foi a campanha Petróleo é Nosso, né? Portanto, mais uma vez, tomaram mais uma aula de civismo, mais uma aula de consciência, mais uma proposta de intervenção na sociedade. Como administrar esse sentimento dos estudantes, aquela mobilização enorme dos estudantes querendo de alguma forma interferir nos rumos do país. Como que foi administrar esse sentimento, administrar essa pulsão, né, dos estudantes em favor do Brasil e junto à UNE, em torno da UNE? Não foi difícil, porque essa criação do centro, que foi no período anterior, e eu, como já disse há pouco, eu participei da criação de um dos primeiros órgãos estaduais filiados ao Centro Nacional,
o centro de Pernambuco, onde estava lá Pelópio Silveira, né? Onde o professor Nilton Maia, da Escola de Engenharia, era o presidente. Estava Nelson Chaves, tá? Muita gente respeitável aqui. E eu era o vice-presidente por ser presidente da União de Estudantes de Pernambuco, certo? Então, a campanha do Petróleo é Nosso, como eu disse há pouco, ela era uma campanha que tinha a unanimidade lá no Congresso, tanto de Roberto Guzmão, que elegeu, como o meu, como mais ainda o da Bahia, porque lá onde começou em Lobato, as primeiras extração do petróleo, né? Então, que foi o congresso seguinte ao meu, que elegeu o Roberto, que elegeu o G. Ferreira, né? Então, isso era uma campanha, como eu lhe disse anteriormente, uma campanha que tinha raízes muito fortes, não apenas no meio universitário, mas em toda, se cristalizou em todo o país, né? Porque ela foi feita com muita força, com muito ardor, e armada de uma convicção muito forte que o país só se desenvolveria se tivesse também o desenvolvimento de uma indústria importante como era a indústria do petróleo. E isso, então, era uma coisa que tinha uma unanimidade nacional. Né? Somente as pessoas que apareciam, às vezes, nos jornais ou em certos momentos, palestras, etc., defendendo, até procurando ridicularizar que nós não tínhamos condições, essas pessoas não eram, não conseguia o apoio para fazer 2 ou 3 palestras semelhantes àquela. Quando fazia a segunda, não tinha mais força para partir para a terceira, porque não tinha quem assistisse. Né? E se o sujeito assistir, era para fazer perguntas terríveis, né? Chamando de entreguista, de coisa, reconhecendo no sujeito um caráter que ele estava servindo uma causa por dinheiro, né? Ele não estava entendendo. Meu filho está aí. Pede lá, o telefone é morto. Mas depois dessa pequena interrupção, nós estávamos na campanha do petróleo. Foi fácil fazer isso, eu vou lhe mostrar aqui.